Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos tentando retornar aqui às atividades nesse período de pandemia, pedindo a graça de Deus para que nos ajude, né, nas tomadas de decisões, na logística aqui para poder fazer tudo funcionar, para que a mensagem ela chegue também para vocês, também chegue para outras pessoas através da internet. Eu estava pensando, meus irmãos, sobre esses tempos e eu estive analisando a situação que a gente está inserido, né? As igrejas praticamente se fecharam, as igrejas não estão mais tendo, né, a sua rotina de culto normal, como tinha antes. E nesse período eu estive pensando, olhando para as Escrituras, em quais contextos aconteceu de o Senhor proibir, eu poderia dizer assim, ou impedir a realização do culto, dos serviços religiosos. Então, quando nós olhamos, meus irmãos, para as Escrituras e pensando sobre toda essa realidade, só existe uma razão, ou algumas razões, né, dentro de uma maior, pela qual o Senhor proibiu, ou dificultou, ou impediu de haver o culto normalmente, né? E isso, quando nós vemos para a Escritura, é um contexto de frieza espiritual, é um contexto de negligência com as coisas de Deus, com a casa de Deus, nós olhamos no Antigo Testamento. E Deus, muitas das vezes, desgostoso com o povo por causa desse tratamento, né, com as coisas dele, Deus acabou proibindo através de fenômenos, por exemplo, como esses, de pandemia, gafanhotos, ele acabou impedindo o seu culto de ser realizado. Eu queria trazer aqui, meus irmãos, isso para vocês, para nós pensarmos biblicamente sobre tudo o que está acontecendo, né? Nós avaliarmos a nossa vida, avaliarmos o que nós estamos vivendo, como temos tratado as coisas de Deus. Você vai ver ali, por exemplo, no contexto de Joel, Deus vindo com os gafanhotos e dando um impacto muito grande no meio da religião judaica ali naquela época. Nós olhamos no contexto de Malaquias, Deus desgostoso com o culto, o descaso, as ofertas mal feitas, os animais cegos, aleijados, roubados, eram levados para ser sacrificados ao Senhor. E o Senhor, ele chega até a dizer, oxalá que alguém se levante e feche a porta, né, do templo. Então isso é para nós pensarmos a respeito, né, dessa situação que nós estamos vivendo. A igreja está sendo atingida por isso, né, de uma forma geral, e com as devidas cautelas, né, as aplicações precisam ser feitas. Por que nós estamos passando por isso, né? O que há em nós, à luz das Escrituras, que precisa ser corrigido e que agrade ao Senhor? E isso, meus irmãos, eu quero trazer também aqui para vocês uma reflexão a respeito desse tempo, com base nas Escrituras, para nós pensarmos seriamente sobre tudo o que está acontecendo. Nós não temos uma perspectiva de quando as coisas vão voltar ao normal, quando vai vir uma vacina. Nós não sabemos, pertence a Deus o amanhã. Mas nós precisamos olhar para as Escrituras e analisar a nossa vida hoje, à luz da palavra de Deus, o que ela tem para nos dizer e o que nós precisamos corrigir, meus irmãos. Eu quero que nós abramos as nossas Bíblias em Deuteronômio, no capítulo 8. Você tem a sua Bíblia aí? Fique com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos estar olhando aqui em Deuteronômio alguns textos para ajudar a entender a passagem que nós vamos falar. Deuteronômio, no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 6. Eu quero ler com vocês hoje e eu quero que nós tiremos algumas lições para a nossa vida daqui. Eu coloquei, meus irmãos, o tema dessa mensagem, nessa noite, o propósito de Deus em tempos difíceis. Né? Qual é o propósito de Deus para o seu povo, especificamente, em tempos difíceis? Como Deus lida com o mundo no meio de tudo isso é uma outra coisa, mas como Deus lida com o seu povo em tempos difíceis? Qual é o propósito de Deus? E eu quero que a gente olhe para essa passagem, vamos aqui saber o contexto, as lições e aplicar na nossa vida.
Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 6. Nós vamos ler aqui, irmãos, depois nós vamos orar e vamos dar continuidade. Diz assim a palavra do Senhor: Cuidareis de observar todo o mandamento que eu hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu com juramento a vossos pais. Lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te há conduzido estes 40 anos no deserto, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E ele te humilhou e te deixou padecer fome, e te sustentou com o maná que não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Disso vive o homem. O vestido não te caiu de velha, nem se empolou o teu pé por estes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te está disciplinando o Senhor teu Deus. Guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Vamos orar, meus irmãos, vamos falar com o Senhor, pedir a sua graça. Senhor, nós queremos te render graças, Senhor, porque tu és um Deus bom. Tu és um Deus soberano, que está entronizado e faz tudo o que te apraz, Senhor. A tua vontade não pode ser impedida por nada, nem pela vontade do homem, Senhor. É o Senhor quem governa a terra dos céus, Senhor. Tu fazes tudo conforme o teu querer. Nós descansamos, Senhor, no fato de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles, Senhor Deus, que são amados por Ti. E nós descansamos nisso, sabendo que Tu és um Deus bom, que Tu estás no controle, que Tu podes tornar, Senhor Deus, o mal em bem para os Teus filhos, para os Teus propósitos, para a glória do Teu nome. E nós descansamos nisso, Senhor. Glórias sejam dadas ao Senhor. Te peço, Senhor, que Tu fale o nosso coração. Quando nós vamos estudar essa passagem, Senhor, fala o nosso coração, nos ajuda a pensar, a meditar biblicamente à luz do que vamos dizer aqui, Senhor. Te peço que Tu me dirija nesse momento que eu vou falar, me conduza, Senhor Deus, nesse momento em que nós vamos aprender a Tua vontade para nossas vidas. Te agradeço, Senhor, tanto porque temos essa oportunidade de falar o Teu Evangelho. Temos a oportunidade, através de meios, Senhor Deus, da mídia, de aplicativo, de podermos falar, Senhor, a Tua palavra, podermos nos falar, aprender, Senhor Deus. Glória seja dada ao Teu nome. Muitos cristãos no passado não tiveram essa oportunidade, nem sequer tinham a liberdade para poder cultuar ao Senhor livremente e professar o Teu nome, Senhor Jesus. Nos abençoa nessa noite. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. O propósito de Deus em tempos difíceis, meus irmãos. Antes de nós falarmos dessa passagem de Deuteronômio, no capítulo 8, eu quero fazer uma breve apresentação do livro de Deuteronômio para os irmãos, para que vocês entendam aonde nós estamos aqui no capítulo 8. O livro de Deuteronômio, né, o título Deuteronômio, basicamente significa segunda ou outra lei. Deutero quer dizer outra ou segunda, e nômio, de nomos, quer dizer lei. Outra lei ou uma segunda lei. Isso é uma referência ao conteúdo do livro. Esse título deve nos ajudar a entender o conteúdo do livro. Né? Por quê, meus irmãos? Moisés aqui, ele está se despedindo do povo. Então, ele está dando um discurso de despedida ao povo. Eles já estão praticamente ali na beira do Rio Jordão para invadir a terra de Canaã, destruir ali as outras nações. E aqui Moisés, ele dá esse grande discurso para o povo. Moisés, ele começa falando aqui, meus irmãos, para uma geração que sobreviveu ao deserto. A geração anterior a essa tinha morrido no deserto por causa da incredulidade quando eles ouviram a notícia dos espias. Eu acredito que os irmãos devem estar familiarizados com o texto, né? Então, aquela geração morreu no deserto. Essa aqui é uma outra geração.
Essa geração são daqueles que aquela outra geração disse que iriam morrer no meio da terra de Canaã. Moisés, o que tu fizeste? Nossos filhos vão morrer nessa terra. Olhem esses soldados, olhem essas nações, carros de ferro, muros altos, guerreiros fortes. Então Deus fala, eles vão entrar e vocês vão morrer. Essa então é uma outra geração que está agora prestes a entrar na terra prometida. E Moisés, meus irmãos, do capítulo 1 ao capítulo 4, até o final do capítulo 3, Moisés, nesse discurso, ele faz uma introdução. Ele faz aqui uma lembrança, ele faz uma retrospectiva com esse povo de tudo o que a geração anterior fez, né, até chegarem perto da terra e serem incrédulos e voltarem para o deserto, até chegar nesse contexto onde eles estão. Ou seja, Moisés vai contar todo aquele processo histórico e vai falar para essa geração agora, olha, vocês estão prestes a entrar na terra prometida. Em outras palavras, não cometam o erro que aquela geração anterior cometeu. Vocês estão na mesma posição do que aquela outra geração. Aquela geração, Deus mandou eles voltarem para o deserto para morrerem. E vocês devem tomar muito cuidado agora que vocês estão prestes a entrar na terra prometida. No capítulo 1, meus irmãos, Moisés ele vai começar, né, a descrever esses fatos históricos. Né, só alguns versículos eu quero pontuar para vocês, você pode conferir com mais calma, dizendo aqui toda a trajetória daquela antiga geração. Moisés vai dizer, no versículo 19, do capítulo 1 de Deuteronômio, que lá em Horebe eles partiram e foram para Cádiz Barneia. Se você tiver uma Bíblia de estudo, se você puder ver uma rota do Êxodo, você vai encontrar isso lá no final de Bíblia de estudo. Onde é que era Horebe? Horebe foi aonde Deus deu a lei, deu, né, ali os 10 mandamentos, vamos estar escrito em Êxodo 19 e 20. Ali foi Horebe. Então Moisés começa essa retrospectiva falando de Horebe. Partimos de Horebe, saímos do Egito, fomos para Horebe, então ele começa dizendo, partimos de Horebe. No versículo 19 também, vai falar que quando eles partiram de Horebe, chegaram a um lugar chamado Cádiz Barneia, próximo da terra prometida. Quando eles chegaram em Cádiz Barneia, diz o versículo 22 do capítulo 1, que o povo deu a ideia de se enviarem espias. Não, vamos ver a terra, vamos ver contra quem nós vamos lutar, vamos fazer isso. Está no versículo 22. Então Moisés, vocês sabem, envia os espias voltam, dizem o que eles viram, a terra é muito boa, mas eles deram um discurso totalmente pessimista. E o que o povo fez? Se entristeceu e ficou incrédulo, não creram que Deus poderia colocá-los naquela terra. E é isso que está escrito no versículo 26 do capítulo 1 de Deuteronômio. A incredulidade do povo. No versículo 34, né, ali Moisés já está falando que Deus jurou na sua ira que essa geração não entraria no seu descanso. Olhem só, né, como aquilo ali provocou, ou seja, de uma forma tremenda, né? Deus jurou na sua ira que aquela geração não iria entrar por causa da incredulidade do povo diante do relato dos espias. E no versículo 41, ainda do capítulo 1, nós temos aquela história que o povo, né, meio arrependido, e fala assim, não, Senhor, perdoa-nos, nós vamos estar contigo, nós vamos agora guerrear e nós vamos conseguir entrar. E Moisés fala, não façam isso. O Senhor já saiu do meio de vocês. Se vocês forem, vocês vão ser derrotados pelos povos. Eles falam, não, nós vamos fazer, o Senhor é conosco, pegaram o arco e foram tremendamente derrotados. Então Moisés está contando toda essa história para eles. No capítulo 2 do Deuteronômio, Moisés, em poucas palavras, ele mostra o retorno daquela geração incrédula ao deserto. Ela morre no deserto. Então uma outra geração surge e agora está entrando na terra prometida. Essa nova geração, meus irmãos, eles derrotaram 2 reis poderosos e famosos naquela época. Isso está no capítulo 2 e no capítulo 3. Que era o Og, rei de Bassã, e Seom, rei de Hesbom. Então,
essa nova geração vence esses reis, estão praticamente de frente para o Jordão e agora estão prestes a entrar. Moisés contou tudo isso, por quê? Para essa nova geração saber que a anterior falhou diante da entrada da Terra Prometida, porque não creu que o Senhor seria capaz de dar a vitória para eles nessa guerra, né? nessa batalha que eles iriam ter que enfrentar. E um detalhe aqui, meus irmãos, no versículo 23 do capítulo 3, Moisés, né, o autor aqui do livro de Deuteronômio, ele fala que foi nesse tempo que ele fez algo interessante. O que ele fez? Ele começou a pedir para o Senhor: Senhor, deixa eu entrar na terra. Olhem a consequência daquela geração incrédula que acabou atingindo até Moisés. Senhor, deixa eu entrar na terra. E vocês vão perceber que quando Moisés começa a falar com isso com Deus, Deus fala assim para ele: basta, chega disso. Eu não quero falar sobre isso. O que eu decidi para ti está decidido, não vai retornar. Basta. E Deus, lá no capítulo 3, no versículo 27, Deus fala para Moisés subir em um monte e para Moisés ver a terra de longe. É até aqui que tu vais, mas tu não vais entrar na terra. Tu podes olhar, tu podes ver tudo que eu vou dar para essa nova geração, mas você não vai entrar. Então vejam só o contexto, né, todo aqui. Moisés está, em outras palavras, irmãos, preocupado. Ele está querendo alertar esse povo para que quando eles entrarem nessa terra, eles saibam como se portar, como se conduzir diante do Senhor. Porque o Senhor não iria tolerar uma impiedade por parte do povo. Moisés viu isso, Moisés estava sofrendo isso, né, por causa da incredulidade do povo. Ele pecou contra o Senhor e agora ele está alertando essa geração. No capítulo 8, então, meus irmãos, tá? O discurso dele começa desde o capítulo 4. Mas no capítulo 8, ele está dentro desse grande sermão de despedida. Você vai perceber que no capítulo 5 ele começa a citar, repetir os 10 mandamentos e começa a explicar para o povo. O povo precisava aprender de novo isso. Ele precisava aprender, não se esqueçam disso. Ele começa a explicar. No capítulo 8, o que Moisés ele quer aqui, nesses 6 primeiros versículos? Ele quer, meus irmãos, basicamente 2 coisas com o povo. A primeira delas Moisés quer lembrar ao povo de que eles jamais deveriam abandonar os mandamentos do Senhor. Jamais. Sob hipótese alguma. Vocês vão ver isso no versículo 1, como ele começa: cuidareis de observar todo o mandamento que eu hoje vos ordeno. No versículo 6, nesse mesmo capítulo, ele vai dizer: guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus. Ou seja, ele tem uma preocupação em mente. Qual é a preocupação? Guardem esses mandamentos. Guardem esses mandamentos. Porque se vocês não guardarem esses mandamentos, o próprio Deus será contra vocês. O próprio Deus será contra vocês. O outro propósito de Moisés aqui, meus irmãos, é lembrar ao povo a experiência que eles tiveram no deserto. Por que Moisés quer fazer isso? Moisés quer fazer isso para que quando o povo estiver na terra, que Deus vai dar a eles, eles deveriam se lembrar daquela experiência e se humilhar e se submeter ao Senhor. Moisés está sendo bem didático com eles. Lembrem-se de todo o caminho que Deus conduziu vocês por aquele deserto. Lembrem-se disso quando vocês estiverem naquela terra. Não se esqueçam dele. Ele te humilhou, ele te corrigiu, ele te provou, ele te ensinou, ele procurou te educar como um pai educa um filho. Resumindo, meus irmãos, o que Moisés está dizendo aqui do versículo 1 ao 6? Ele está dizendo: Deus levou vocês ao deserto para humilhar vocês, para ensinar vocês, para corrigir, para que quando vocês chegarem na terra, vocês amem ao Senhor guardando seus mandamentos. Para que quando chegar lá, vocês não se ensoberbeçam. A gente vai ver isso aqui em alguns versículos. Ele humilhou vocês de propósito para que quando vocês chegarem na prosperidade, vocês não se ensoberbeçam e queiram abandonar ao Senhor.
Então, basicamente, são esses dois propósitos. Lembrá-los de guardar os mandamentos e também de que eles deveriam lembrar da experiência terrível no deserto. Olhem comigo, meus irmãos, o versículo 1. Olhem só o que aqui está escrito, de Deuteronômio capítulo 8. Cuidareis de observar todo o mandamento que eu hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu com juramento a vossos pais. Que juramento é esse que Deus prometeu? E quem são esses pais? Isso aqui é importante para a gente olhar todo o contexto maior. Isso aqui que está acontecendo, irmãos, essa entrada desde a terra, é o cumprimento de Deus de uma promessa que ele fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. Começando por Abraão, dizendo que iria dar à descendência de Abraão uma terra que emana leite e mel. E aqui Moisés está falando, Deus está cumprindo o que ele prometeu há tanto tempo atrás para os pais de vocês. Por isso, cuidem de guardar os mandamentos do Senhor. Olhem o versículo 16, irmãos, do capítulo 8. Vejam a preocupação de Moisés. Vejam aonde Moisés ele quer chegar. Versículo 19 e versículo 20, perdão, irmãos, não 16. O 19 e o versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Deuteronômio 8, 19 e 20. Se te esqueceres do Senhor, teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e adorares, testifico hoje contra vocês, que certamente perecereis. Como as nações que o Senhor fez perecer diante de vocês, assim perecereis, porque não queríeis ouvir a voz do Senhor, vosso Deus. E aqui vocês percebem por que Moisés está falando tanto sobre guardar os mandamentos. São tantos versículos antes que Moisés fala, guardem, lembrem-se, guardem, lembrem-se, porque ele sabe da consequência quando o povo sair dos caminhos do Senhor. Vejam comigo o capítulo 10, aqui de Deuteronômio. Olha o versículo 12 e o versículo 13 comigo. Agora, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus te pede, senão que temas ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e seus estatutos, que eu hoje te ordeno para o teu bem. O que é que o Senhor teu Deus te pede, senão que tu guardes os mandamentos para o teu bem? É isso que Moisés quer colocar na cabeça do povo. Então, no versículo 1, Moisés está dizendo, guardem isso, sabe por quê? Porque é para o bem de vocês. Vocês vão chegar naquela terra, não haverá exército que vença vocês. Não haverá fome, não haverá madre estéril no meio de vocês. Deus será com vocês. É para o bem de vocês, para que vocês vivam, para que vocês permaneçam naquela terra. Obedeçam, cuidem de observar isso. Esse era o cuidado de Moisés em estar alertando o povo sobre isso. Veja o versículo 2 e 3 de Deuteronômio capítulo 8. Olhem só o que Moisés fala para o povo sobre a experiência no deserto. Diz assim, lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te ha conduzido estes 40 anos no deserto, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E ele te humilhou e te deixou padecer fome, e te sustentou com maná que não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Disso vive o homem. É até estranho, irmãos, eu quando estava lendo essa passagem, como é que um povo como esse poderia se humilhar, ou ele poderia se ensoberbecer? Como é que um povo como esse poderia se ensoberbecer? Do que esse povo iria se ensoberbecer? Moisés apresenta aqui umas 3 razões pelas quais eles poderiam se ensoberbecer. A primeira razão, prosperidade. A primeira razão que esse povo poderia se ensoberbecer era a prosperidade da terra.
Vejam o versículo 12 e o 14 de Deuteronômio 8. Olhem só o que Moisés está falando para o povo. Diz assim, desde o versículo 11, irmãos, para entendermos o contexto. Guarda-te, não te esqueça do Senhor teu Deus, deixando de observar os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido, vejam só, e fores farto, e depois de teres edificado casas e morado nelas, depois de se multiplicar os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Olhem só, Moisés já está preocupado com o povo daquela terra. Vocês vão ter fartura, vocês vão ter casa, vocês vão se multiplicar, os gados de vocês vão se multiplicar. Cuidado, quando vocês entrarem lá, para que o coração de vocês não se elevem e vocês se esqueçam do Senhor. Então, aquela experiência no deserto, irmãos, Deus já estava preparando o povo para receber essa terra prometida. A segunda razão pela qual o povo poderia se orgulhar era a força dele. É o que está escrito no versículo 16 e no versículo 17. Deus diz assim, que no deserto te alimentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, a fim de te fazer bem nos teus dias futuros. Nos dias finais, perdão. Não digas no teu coração, olhem só onde Deus quer chegar através de Moisés. Não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza das minhas mãos me conseguiram estas riquezas. Olhem só, eles poderiam chegar ao absurdo de acharem que entraram lá pela força da mão deles. E Deus já está dizendo através de Moisés, não façam isso. Foi o Senhor que colocou vocês lá. Moisés dizendo para o povo, não foi a força de vocês. A terceira razão que o povo poderia se orgulhar, irmãos, era a justiça deles. A suposta santidade deles. Eles poderiam se orgulhar disso, tendo isso como razão pela qual eles entraram naquela terra. Olha o que diz no capítulo 9, verso 4 e verso 6. Moisés já está alertando o povo sobre isso. Diz assim, depois que o Senhor teu Deus os tiver lançado fora de diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça é que o Senhor me introduziu nesta terra, para possuir. Porque por causa da maldade destas nações é que o Senhor as está desapossando de diante de ti. Não é pela tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade destas nações é que o Senhor teu Deus as está desapossando de diante de ti. E para estabelecer o que o Senhor prometeu com juramento aos teus pais, Abraão, a Isaque e a Jacó. Sabe que não é pela tua justiça, mais uma vez ele diz isso, que o Senhor teu Deus te está dando esta boa terra para possuires, porque tu és um povo de cerviz dura. Então Deus já está tirando as possíveis razões desse povo se desobedecer. O que Deus faz antes? Humilha o povo no deserto e ensina para eles que eles dependem totalmente do Senhor. No versículo 3 e 4, meus irmãos, o Senhor queria ensinar ao povo que eles deveriam depender do Senhor, depender da palavra do Senhor, depender daquilo que Deus estava dizendo para eles, não na força do braço, não naquilo que os seus olhos físicos estavam vendo. Dependam do Senhor, da palavra dele. Aprendam, era isso que Deus estava querendo, aprendam a confiar em mim. Olhem como vocês andaram no deserto. As vestes de vocês não envelheceram. Olhem o que aconteceu durante todo esse caminho. Não faltou comida para vocês. Eu dei maná para vocês. Vocês até quiseram carne, murmuraram. Eu dei codornizes para vocês. O pé de vocês, durante andarem tanto tempo, não ficou inchado. Deus está dizendo, aprendam a confiar em mim. Aprendam a confiar em mim.
Eu vou prover tudo para vocês. Ninguém vai poder resistir vocês se vocês confiarem em mim. Dependam de mim. Era isso que Deus estava querendo ensinar para esse povo. E nós temos aquele versículo bem conhecido, né? No versículo 3. Nem só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. Deus estava querendo dizer, vocês não vão viver pelo pão físico. Não é essas coisas que vão fazer vocês triunfarem, mas é a minha palavra. Se vocês confiarem em mim, ninguém poderá resistir a vocês. Ninguém. Nada faltará para vocês. E, meus irmãos, eu queria fazer aqui uma breve aplicação. Quando Deus fala isso nesse contexto para esse povo, nós temos aqui uma lição muito importante para nós. Deus está dizendo, em outras palavras, a verdadeira prosperidade, a verdadeira vida só é vivida quando ela é vivida na palavra dele. A verdadeira vida só é vivida quando estamos na palavra dele. Abram comigo o Salmo 106, no versículo 15. Esse é um salmo, meus irmãos, que, como eu posso dizer, ele é um salmo que fala de uma forma tão profunda a realidade que estava acontecendo ali. Olha o que diz no Salmo 106, no versículo 15. Olha essa profunda verdade, irmãos, que está escrito aqui. Deu-lhes o que pediram. O salmista está dizendo, Deus deu ao povo o que eles pediram. Deu-lhes o que pediram, mas enviou-lhes magreza às suas almas. Vocês tinham tudo, mas estavam definhando na alma de vocês. Irmãos, que verdade profunda é essa? Como, meus irmãos, as pessoas hoje elas não conseguem entender que a vida de alguém não consiste naquilo que ela possui. Ela não consiste na abundância daquilo que ela tem. Deus deu tudo para aquelas pessoas. E o que aconteceu com elas? Estavam definhando nas suas almas. E hoje essa verdade precisa ser lembrada para essa sociedade. E até mesmo para nós, somos cristãos. Nós podemos ter tudo, irmãos, mas a nossa alma pode estar definhando. É somente em Deus que existe o verdadeiro gozo, felicidade, prazer. É somente no Senhor que existe a verdadeira satisfação, o propósito da vida. Quantas pessoas que têm tudo querem tirar a sua própria vida? Por quê? Porque a sua alma está definhando, embora estejam cheias de bens, cheias de coisas, irmãos. Então nunca nos esqueçamos disso. Nós usamos desse mundo, daquilo que é lícito, diz o apóstolo Paulo aqui parafraseando, nós usamos das coisas do mundo, daquilo que é lícito, mas com moderação, sabendo que essas coisas passam. A verdadeira gordura da alma, prosperidade, felicidade está em Deus. Em Deus. Então Deus deu tudo para eles, que eles pediram, mas estavam com magreza nas suas almas. Que verdade, irmãos, é essa? Que verdade. Quantas pessoas desnutridas estão definhando, tendo tudo, muitas das vezes. Quantas pessoas? E Deus está dizendo, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca. Foi como nosso Senhor Jesus ele fez ao ser tentado por Satanás no deserto. No versículo 5 e 6, meus irmãos, aqui Moisés ele está dizendo mais uma vez, o que é que Deus estava querendo com o povo? Deus estava querendo corrigir o povo. Como quem? Como um pai faz com um filho. Deus estava querendo ser didático, pedagógico com o povo. Deus estava sendo, em meio a tudo aquilo, amoroso com o povo, dando lições, aprendam isso. E, meus irmãos, por mais que nós não gostemos, mas o deserto é uma das melhores escolas do Senhor para o seu povo. É quando nós somos privados de tudo aquilo que talvez nós podemos nos confiar, é que nós começamos a exercer a confiança em Deus. Olha o que está escrito, meus irmãos, aqui.
no capítulo 28, no versículo 15. Moisés, ele termina esse versículo 6 aqui dizendo: guardem os mandamentos do Senhor. Eu quero ler aqui com vocês o capítulo 28, no versículo 15. Qual era a preocupação de Moisés ao dizer isso? Deuteronômio 28, versículo 15. Diz assim: porém, se não ouvires a voz do Senhor teu Deus, cuidando em observares todos os mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, virão sobre ti e te alcançarão todas estas maldições. Olhem a seriedade do que estava em jogo aqui, irmãos. Moisés está falando para o povo: se vocês não guardarem esses mandamentos, vocês serão malditos. O fruto de vocês será maldito. A madre de vocês será maldita. Os cestos, tudo de vocês será amaldiçoado. Olhem só o que Moisés ele fala, versículo 16. Maldito serás na cidade, e maldito serás no campo. Maldito será o teu cesto, a tua amassadeira. Maldito será o fruto do teu ventre, o fruto do teu solo, as crias das tuas vacas e dos teus rebanhos. Maldito serás quando entrares e maldito serás quando saíres. O Senhor mandará sobre ti maldição, derrota e repreensão em todas as coisas em que puseres a tua mão, até que sejas destruído e até que pereças repentinamente, por causa da maldade das tuas obras, nas quais me abandonaste. E você vai perceber que o povo de Israel, no decorrer da história bíblica, sofreu muitas dessas coisas aqui. O céu se tornou de bronze, apostasia nacional, cativeiro, mortos, né? Por causa da guerra, que foi levado para o exílio, os seus cadáveres estavam sendo comidos pelas feras do campo. Isso aconteceu por causa dessa quebra, dessa aliança que eles haviam feito com o Senhor. Isso aqui é importante, irmãos, nós entendermos, né? Às vezes nós temos dificuldade de ler o Antigo Testamento e parece que aqui é um Deus diferente do Novo Testamento. O caráter dessa aliança aqui era uma aliança condicional. Se vocês obedecerem isso, eu serei com vocês. Eu colocarei o terror nos inimigos para que eles tremam vocês. Sairei como um fogo devorador nas guerras para dar vitória para vocês. Mas se vocês me abandonarem, vocês serão malditos. Eu serei contra vocês. Eu castigarei vocês. Vocês percebem, irmãos, a realidade, a seriedade do que estava aqui? Eles não poderiam se esquecer do que eles tinham em mãos, da responsabilidade ao entrarem naquela terra. Então, meus irmãos, Deus queria humilhá-los para que eles dependessem do Senhor. E Deus queria corrigi-los como um pai faz com um filho. Eu quero aqui trazer, meus irmãos, antes de nós irmos para as aplicações, uma verdade, tá, doutrinária para nossas vidas. Sobre tudo o que está acontecendo, cada pessoa tem lidado de uma forma diferente com essa reclusão, né, ao estar na sua casa. Eu queria que nós pensássemos nesse período difícil como um deserto. Eu queria que nós pensássemos assim. Uns estão caminhando bem, e graças a Deus por isso. Outros já não estão conseguindo. Outros estão tendo muita dificuldade. E qual é, meus irmãos, quando a gente olha para as Escrituras, o que Deus ele faz com o seu povo ao colocá-lo em situações difíceis? Eu quero trazer apenas uma verdade aqui. Que o Senhor tem um maravilhoso propósito de nos disciplinar em tempos difíceis, para o nosso bem. Deus tem um maravilhoso propósito de nos disciplinar em tempos difíceis. Para quê? Para nos destruir? Não, para o nosso bem. Para o nosso bem. Nós, irmãos, às vezes nos atarefamos, nós mergulhamos tanto nas coisas dessa vida, coisas lícitas, trabalho e tudo mais, que às vezes a gente acaba esquecendo aos poucos aquilo que mais importa. Deus faz essas coisas, irmãos, para que a gente aprenda, para que a gente não se esqueça do que importa. Talvez muitas pessoas agora começaram a perceber quão distante elas estão do Senhor. Quanta negligência elas deram ao Senhor. Elas estão vivenciando.
nesse tempo que elas agora estão de reclusão. E quando nós olhamos as Escrituras, nós vamos ver aqui alguns textos do Novo Testamento, que o Senhor tem um maravilhoso propósito. Não agrada a nós sabemos disso, mas Deus tem um propósito maravilhoso. E qual é? Ele quer nos disciplinar nesses tempos para o nosso bem. Deus quer o bem do seu povo. Jamais Deus quer consumir o seu povo em meias dificuldades. Olha que o apóstolo Paulo, se você quiser abrir e ler, eu escrevi aqui o versículo, eu vou ler. Diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 32. No contexto ali da ceia, que os coríntios estavam fazendo a ceia de uma forma desordenada, e o apóstolo Paulo diz algo interessante aqui. Ele diz assim: mas sendo julgados pelo Senhor, somos corrigidos. Por quê? Para não sermos condenados com o mundo. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo: há muitos fracos, há muitos doentes, e há alguns até que dormem no meio de vocês. Isso pode se referir até mesmo morte física, irmãos. Alguns intérpretes vão entender que morte, na linguagem paulina, é um eufemismo para a morte, é uma suavização para se referir à morte. De qualquer maneira, o que Paulo está dizendo é: o Senhor está julgando vocês agora, no tempo presente. Por quê? Para que vocês não sejam condenados com o mundo. Para que vocês acabam não se perdendo com o mundo. O mundo está indo a ladeira abaixo. Para que vocês não vão junto com o mundo, o Senhor julga vocês aqui, hoje e agora. Olhem só, irmãos. Deus tendo misericórdia daquela igreja ao julgar aquela igreja no tempo presente. É esse tipo de mentalidade, de entendimento que a gente tem que despertar em todo o tempo difícil que a gente pode passar. Nada acontece pelo acaso. Nós não cremos nisso. É um Deus soberano que governa tudo. O vírus está aí porque Deus quer que ele esteja. A questão é: o que Deus quer me ensinar? O que Deus quer me ensinar? O que eu preciso rever? Como tem sido a minha vida cristã no meio de tudo isso? Abra comigo em Hebreus capítulo 12, um texto clássico, que fala sobre a disciplina de Deus. Mas eu queria que nós lêssemos esse texto, e o autor de Hebreus vai também trazer aqui à luz a mesma ideia de Deus trabalhando com o seu povo. Hebreus capítulo 12, meus irmãos, no versículo 9 ao versículo 11. Olha o que o autor aos Hebreus aqui, ele vai dizer para os seus leitores. Diz assim: além disso, nós tivemos, na verdade, nossos pais carnais, que nos corrigiam e os olhávamos com respeito. Ele está falando que é os pais físicos, segundo a carne, pai e mãe. Ele continua: não seremos muito mais sujeitos ao Pai dos Espíritos e viveremos? Ele está falando aqui no contexto de disciplina. Ele está dizendo: os nossos pais carnais nos disciplinavam e olhávamos a ele com respeito. E nós não nos vamos sujeitar mais ainda ao Pai dos Espíritos? Ele continua, versículo 10. Pois aqueles, por uns poucos dias, nos corrigiam segundo a sua vontade. Ele está se referindo aos pais ainda aqui. Os nossos pais, por um tempo, nos corrigiam segundo a sua vontade. Ele continua. Mas este, que é Deus, nos castiga para o nosso proveito, a fim de sermos participantes da sua santidade. Deus nos castiga para o nosso proveito, para nós sermos participantes da sua santidade. Olha o propósito de Deus em tudo isso. E ele continua, versículo 11. Toda correção ao presente, na verdade, não parece ser de gozo, mas de tristeza. Depois, porém, dá fruto pacífico de justiça aos que por ela têm sido exercitados. Olhem só o que o autor de Hebreus está trazendo, irmãos, esse ensino valioso. Deus castiga o seu povo para que ele participe da santidade dele. Deus precisa, às vezes, fazer isso para dar um estalo em nós, para nós voltarmos, para nós enxergarmos como nós estamos no nosso estado atual. E esse castigo não é para nos condenar, mas é para nos aproximar dele, como um pai ao filho. Eu quero que vocês participem da minha santidade.
que vocês exercitem esses frutos de justiça. É para o nosso proveito. Ninguém se agrada, como ele fala aqui, de estar no deserto. O deserto em si não é agradável. E uma pessoa que é sã mentalmente não vai desejar o sofrimento pelo sofrimento em si. Mas o cristão, ele olha o resultado que isso vai lhe trazer. Que é parecer-se mais com o Senhor, que é aproximar-se mais do Senhor e se arrepender de uma vida relaxada, negligente, que tem talvez cultivado durante anos de negligência. Romanos capítulo 8, no versículo 28, o apóstolo Paulo ele fala aquele texto bem conhecido por nós. Sabemos que aos que amam a Deus, o que acontece a esses que amam a Deus? Paulo está dizendo, nós sabemos que aos que amam a Deus, todas as coisas lhes cooperam para o bem. Todas as coisas, irmãos, lhes cooperam para o bem. Não existe nada de ruim que possa acontecer ao cristão que Deus não use para o seu bem. Nada de ruim. Mas isso aqui é muito ruim, mas é para o nosso bem. É para o nosso bem. O Senhor diz na sua palavra todas as coisas, até o Covid, todas as coisas lhes cooperam para o bem. O Senhor tem um maravilhoso propósito de nos disciplinar em tempos difíceis para o nosso bem. É para o nosso bem, meus irmãos. Eu queria deixar aqui essa verdade bíblica marcada em você. Deus está no controle. Todas as situações inconvenientes que podem me acontecer é para o meu bem. É para Deus cuidar algo, para eu ajustar algo na minha vida. É para o nosso bem. Eu quero trazer aqui, irmãos, para nós partirmos para a conclusão, algumas aplicações para nós pensarmos. Eu queria que nós pensássemos seriamente, né? Eu pensando, já pensei a respeito da minha vida, eu queria convidar você a pensar sobre a sua situação em meio a tudo isso. Um dos propósitos que Deus levou o povo ao deserto, Moisés falou que foi para humilhar o povo. Foi para humilhar o povo. Será, meus irmãos, que nessas circunstâncias Deus não está humilhando a gente? Será que nós não temos sido pessoas que confiavam demais em nós mesmos? Autossuficientes? Todos nós estamos sujeitos a isso, irmãos. Se não deixarmos de vigiar, todos nós estamos sujeitos a isso. Nós não estamos autossuficientes. Nós não precisávamos aqui passar por uma situação como essa para enxergar essa nossa ousadia diante do Senhor. Como diz ali Tiago, né? Vocês falam, amanhã compraremos, venderemos, vamos viajar. Vocês não sabem o dia de amanhã. Você não sabe o dia de amanhã. E agora nós vivemos numa situação em que as pessoas elas podem ter os recursos, mas não podem usar os recursos. Os planos todos foram fechados, terminados. E agora estamos nessa situação. O que Deus quer nos ensinar a respeito disso? Eu não tenho sido uma pessoa autossuficiente. Deus, nessas circunstâncias, irmãos, mostra as nossas fragilidades em meio a tudo isso. Coisas que não víamos em nós em tempos normais, agora estamos vendo. Estamos vendo, irmãos, e vejam que o deserto para nós, não querendo menosprezar esse tempo, é somente estar em casa. É somente estar em casa. Deus não está ainda se mostrando para nós as nossas fragilidades. Pessoas que, por exemplo, irmãos, talvez poderiam estar desprezando o culto de Deus. Desprezando o culto de Deus. Agora, nós não podemos estar no culto. E quem sabe estão colhendo os resultados de uma ausência no culto, na comunhão com os irmãos, no aconselhamento. Estão colhendo isso. Estão definhando, estão passando por dificuldades. Talvez agora as pessoas estão pensando, poxa, quão belo era aquilo. Quão importante era aquilo para a minha vida. Agora que talvez alguns vão começar a entender. Eu preguei esse sermão algumas semanas atrás, numa outra igreja,
E depois, quando terminou, os irmãos estavam compartilhando sobre essa possibilidade, essa realidade. Agora eu estou começando a valorizar, poxa, como eu sinto saudade de conversar conversas edificantes com meus irmãos na igreja. Desprezavam a importância do culto, da palavra de Deus, da companhia dos irmãos. E agora estão, talvez, passando por um deserto espiritual. Uma segunda forma que Deus pode, meus irmãos, nos humilhar nesses tempos difíceis, é que através desse contexto podemos cair em pecados. Aqui a gente está num território bem delicado e eu preciso explicar e eu vou explicar. Deus pode nos humilhar ao deixar que caiamos em pecados para ver que nós não somos autossuficientes, independentes dos irmãos. Não somos superiores aos irmãos. Nós somos pessoas que estamos na mesma luta. Uns, na verdade, estão indo bem na santificação, outros talvez não. Mas essas coisas devem nos ensinar. Eu sou uma pessoa que não sou autossuficiente. Eu preciso orar e preciso também da oração dos meus irmãos, tanto quanto outro crente qualquer. Pecados que alguém pode cometer na pandemia servem para mostrar que somos fracos, dependentes do Senhor, e que quando deixarmos de nos dedicarmos a Ele, tropeçamos. Os nossos erros devem nos levar a sermos humildes, compassivos com aqueles irmãos que erram. Algo que talvez nós não vivenciávamos antes de tudo isso. Éramos pessoas que talvez, irmãos, desprezávamos, achávamos que éramos algo, quando na verdade nós não somos. Esses pecados que porventura vocês estejam lutando, ele deve servir em primeiro lugar para humilhar, para ver que você não é nada, que eu não sou nada. Todos nós precisamos do Senhor. Eu trouxe aqui, irmãos, a nossa confissão. Esse texto, esse parágrafo da confissão, é um dos mais belos que eu encontro na nossa confissão. Ele é tanto teológico quanto pastoral. Eu queria que você prestasse atenção no que diz aqui. Está lá na página 40. Fala sobre a providência de Deus. E aqui nesse parágrafo 5º ele vai falar sobre a providência de Deus em relação ao pecado. Ele vai dizer assim: o Deus muito sábio, justo e gracioso, frequentemente deixa, por algum tempo, seus próprios filhos em diversas tentações. Olha a profundidade disso. Discernimento bíblico. E na corrupção dos seus próprios corações, para castigá-los pelos seus pecados anteriores, ou fazer-lhes conhecer o poder oculto da corrupção e engano de seus corações, para que eles sejam humilhados e para elevá-los a uma dependência mais íntima e constante do seu próprio auxílio, e para torná-los mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões de pecado, e para outros santos e justos fins, de forma que seja o que for que ocorra com todos os seus eleitos, é por sua designação, para a sua glória e para o bem deles. E aqui o contexto é inclusive o pecado. Inclusive o pecado, para humilhar, para ver como somos fracos e precisamos do Senhor. O Senhor pode também nos humilhar, meus irmãos, através de desânimo, aflições por causa da incerteza dos tempos, ansiedade, nervosismo, inquietação. Tudo isso é para mostrar como nós somos fracos, para mostrar como nós não conseguimos descansar no Senhor. Nós conseguimos, irmãos, descansar no Senhor em meio a tudo isso? Nós conseguimos descansar no Senhor? Você consegue experimentar a paz que excede a todo entendimento? É o que Deus fala na sua palavra. Não é uma paz circunstancial.
É uma paz que excede a todo entendimento. Eu consigo desfrutar dessa paz? Deus, meu irmão, talvez não está trazendo você para experimentar essa paz. Provai e vede. Experimenta essa paz. Coloca essas aflições em mim. Experimenta isso. E quando isso passar, você vai saber qual é a delícia de passar por tempos difíceis, sabendo que Deus é contigo, te dando paz. Jesus perguntou para os seus discípulos: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Onde está a minha fé? Onde está a nossa fé no Deus soberano? Aonde está? Além disso, irmãos, dificuldades financeiras, espirituais, servem, no final das contas, para nos humilhar e mostrar que não estamos no controle da situação. Quem diria, irmãos, quem diria que o ano de 2020 iria ser dessa forma? Quantos planos, projetos, contratos cancelados? Quem diria que o ano de 2020 seria dessa forma? Tudo parou. Moisés também, meus irmãos, falou que Deus levou o povo para o deserto para provar o povo lá. Eu queria que nós pensássemos nisso. Deus provou o povo no deserto para ver se eles iriam guardar o mandamento ou não. Eu queria trazer umas perguntas para nós refletirmos, né, sobre o que estamos vivendo. Na minha casa, com tempo de sobra, eu consigo desfrutar do tempo de sobra com Deus? Antes falávamos, eu não tenho tempo. Eu não consigo. E de fato poderia até ser. Eu não consigo, eu não tenho tempo. Agora que temos tempo, irmãos, e você faz essa pergunta para você: como é que você está lidando com esse tempo na sua casa? Não há mais trânsito, alguns não estão trabalhando. Como está o nosso tempo? Era isso mesmo? Era tempo que não havia? Era muita correria? A situação ela está mostrando para mim e para você o que de fato era. Há pessoas, meus irmãos, de uma maneira geral, que estão até se afastando. Estão se afastando dos caminhos do Senhor. A gente conversa com outros irmãos, com outras pessoas, e nós temos visto essa realidade. Estão se demonstrando coisas que antes, em períodos bons, não apareciam. Moisés também disse que Deus levou o povo ao deserto para saber o que estava no coração do povo. É óbvio que o Senhor sabia, mas era para mostrar, deixar claro, trazer à luz o que estava ali, principalmente para o povo. E esse contexto, irmãos, que estamos vivendo, eu queria também que a gente pensasse sobre algo para ver como é que está o nosso coração em meio a tudo isso. Eu sinto saudade do culto ou eu estou feliz demais na minha casa? Eu sinto saudade do culto ou eu estou feliz demais na minha casa? O que está em nosso coração? Sinto falta dos irmãos ou essa companhia é irrelevante para mim? É irrelevante para mim. Nas reuniões por aplicativo, eu participo delas? Basta nós usarmos o dedo indicador e todos nós estaremos juntos numa reunião, ouvindo a palavra, orando ao Senhor. Em reuniões por aplicativo, irmãos. Eu participo delas? Por aplicativo a reunião. Eu fico comparando a realidade com a igreja ali no primeiro, no segundo e terceiro século, sob perseguição.
As pessoas indo para a caverna não tinham essa condição, essa possibilidade. E quando a gente olha de uma forma geral, irmãos, o que está acontecendo, nós devemos tomar muito cuidado com a nossa vida com o Senhor. Muito cuidado. O que está em meu coração? Eu não frequentava a igreja porque eu não tinha tempo, mas agora que eu tenho o aplicativo, eu participo delas. O que está no meu coração? O que a situação ela está mostrando para mim no final das contas? O que ela está mostrando? Que o Senhor tenha misericórdia, meus irmãos, de nós. O Senhor diz em Joel, no capítulo 2, versículo 13, rasgai os vossos corações. O culto à religião iria parar ali, os gafanhotos iriam devastar tudo, e o sacerdócio ia ser prejudicado nas ofertas, no seu sustento. E Deus fala, rasguem os corações de vocês, rasguem os seus corações. Jejuem, vistam-se de saco, humilhem-se. Humilhem-se diante do Senhor. Irmãos, isso é muito sério. O privilégio que nós temos é um privilégio que outras pessoas em outros lugares não têm. E isso, meus irmãos, que nós temos em mãos, será, com certeza, levado em conta pelo Senhor naquele grande dia. O Piper, ele tem uma frase que eu ouvi dele, onde ele fala que as redes sociais, elas são a prova de que havia tempo. As redes sociais são a prova de que havia tempo. Nós não estamos falando que não devemos ter isso, mas ele diz de uma forma bem discernida. As redes sociais são a prova de que havia tempo. Eu quero concluir, meus irmãos, isso aqui com essa última aplicação. Essa última aplicação. O Senhor, ele não trata mais o seu povo nesses termos dessa aliança que Moisés estava fazendo. Nós não somos malditos quando nós desobedecemos ao Senhor. Não pegamos uma febre, o Senhor não deixa as nossas esposas ou os nossos familiares estéreis. O Senhor não nos trata mais dessa forma. O que mudou de lá para cá? Essa geralmente é a confusão que as pessoas fazem, né? Parece que Deus no Antigo Testamento era de uma forma, no Novo Testamento de uma outra forma. O que mudou de lá para cá? Por que essas maldições não caem sobre nós? E é isso que as Escrituras querem apontar, meus irmãos. Essas maldições não caem sobre nós, porque Jesus obedeceu perfeitamente os termos dessa aliança. O povo não conseguiu obedecer, sofreu. A aliança dizia, não façam isso, mas eles não tinham um novo coração para não fazer aquilo. E assim é a realidade de todo ser humano sem Deus. Incapaz de cumprir os termos do Senhor. O Senhor Jesus Cristo obedeceu perfeitamente essa aliança. Esse é um aspecto importante disso. É por isso que Deus não nos trata daquela maneira. Olha o que diz Romanos no capítulo 8, no versículo 3, meus irmãos, e o versículo 4. Veja que o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. O apóstolo Paulo, ele diz assim, queridos. O que a lei, Romanos 8, 3 e 4, o que a lei não podia fazer, no que se achava fraca pela carne, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a lei não poderia consertar o problema do ser humano, tratar o pecado. Por quê? Porque ela estava enfraquecida pela carne. O que ele está dizendo? A nossa natureza, o homem caído, ele não consegue cumprir aquilo. Ela estava, em outras palavras, fraca pela carne. E ele diz, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, aqui humana, né? Não pecaminosa, no sentido de pecado. Em semelhança de carne de pecado. E por causa do pecado, condenou o pecado na carne. Para que a exigência justa da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Ele obedeceu para que a exigência justa da lei não caísse sobre os que creem nele. Qual é a exigência justa da lei? Cumpra isso aqui à risca. Se você não cumprir isso aqui à risca, é morte. Cumpra isso aqui à risca. Se você não cumprir isso aqui à risca, é morte. Moisés, inclusive, Deuteronômio vai falar. Se vocês viverem obedecendo isso, é por essa justiça que vocês vão viver. Mas ninguém consegue. Então, Deus, sabendo disso, envia o seu filho para obedecer e viver isso aqui. Para que essa exigência justa fosse cumprida no lugar daqueles que creem nele. Em outras palavras, meus irmãos, nós, embora não fazendo nada, recebemos todos os méritos da obediência perfeita de Cristo, dessa justa exigência de Deus na sua lei. E não só isso, irmãos. Jesus recebeu a maldição que essa lei trazia sobre todos aqueles que desobedeciam ela. Se você ler Deuteronômio 28, a lista de ameaças, de maldições, elas são bem grandes, né? Eu serei atrás de vocês, eu irei atrás de vocês com vespas, eu vou fazer isso, vocês entrarão por um caminho contra os seus inimigos, vocês fugirão por 7, e as maldições vêm, as maldições vêm, as maldições vêm. E quando nós olhamos no Novo Testamento, Jesus Cristo recebeu a maldição desta lei no lugar de todo aquele que nele crê. Em outras palavras, todos nós que cremos em Jesus Cristo, um dia, no mínimo, um dia, quebramos essa lei. O que merecíamos? A morte. A lei de Deus exige a nossa morte. O que Cristo fez? Recebeu esse castigo no nosso lugar. Deus não mudou, irmãos. Deus não mudou. O que Cristo fez faz com que Deus ele seja assim, mas ele continua sendo santo. O salário do pecado continua sendo a morte. Nós temos esse acesso ao Pai, porque Cristo garantiu isso para nós, obedecendo e sendo alvo da maldição e da condenação da lei. O apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso em Gálatas, no capítulo 3. Se você puder ver comigo, ou quiser anotar e ver depois, olha que o apóstolo Paulo, irmãos, ele fala aqui, está explicando tudo o que aconteceu com a morte de Cristo, com a relação dessa morte de Cristo com a antiga aliança. Ele vai dizer assim, em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13, irmãos. Ele diz assim: Cristo nos remiu da maldição da lei. Como ele fez isso? Tornando-se maldição por nós. Nós quem? Os crentes, aqueles que creem nele, se arrependeram dos seus pecados e creem nele. Tornando-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Ele continua no verso 14. Para que sobre os gentios, ou seja, nós que não fazemos parte ali daquele povo, para que os gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos a promessa do Espírito por meio da fé. Qual é essa bênção de Abraão que ele está falando aqui? Hoje as pessoas falam de bênção de Abraão, elas focam na questão da prosperidade, mas qual é essa bênção de Abraão que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando da justificação pela fé, a salvação pela graça. Deus havia prometido a Abraão que através do descendente dele, as nações seriam abençoadas. Qual é a bênção? Qual é essa bênção? É o perdão de pecados gratuito. É a salvação pela graça. Essa é a bênção de Abraão. E Paulo está dizendo aqui, Cristo foi para o madeiro, sofreu a maldição, para que nós hoje desfrutássemos a bênção de Abraão. A justificação pela fé, salvação pela graça, meus irmãos. Tudo isso foi o que Cristo conquistou por nós. Quando você ler o Antigo Testamento, lembre-se disso. Lembre-se disso. Tantas maldições, se você quebrar, isso vai acontecer com você. Isso vai acontecer com você. Tem que ser assim, tem que matar um animal, porque senão eu serei contra você. Quando você se lembrar disso, esse Deus santo, que continua sendo santo, ele é favorável a nós. Por quê? Porque Cristo fez tudo por nós. Cristo fez tudo. Glórias sejam dadas unicamente a Jesus Cristo.
E por fim, meus irmãos, para nós orarmos, o Novo Testamento fala que o Senhor Jesus Cristo inaugurou uma nova aliança. Não é mais naqueles termos daquela aliança, aquela passou. Agora é uma nova aliança, com base no sangue dele. É uma aliança que fala não somente o que você tem que fazer, mas ela te dá um coração novo para andar nesses caminhos, para você se deleitar em Deus. Ela não somente fala, faça isso, ela te dá o prazer de fazer aquilo, você deseja fazer aquilo. A conversão, o novo coração, a circuncisão do coração. O povo se gabava porque tinha circuncisão física, mas Deus, através dos profetas, de Moisés, está falando, circuncidem o coração de vocês, circuncidem os ouvidos de vocês para vocês me ouvirem, circuncidem o coração e não a carne de vocês. E todos aqueles que participam verdadeiramente dessa nova aliança são circuncidados verdadeiramente. Aquilo ali era um tipo e sombra de verdades espirituais maiores da qual nós desfrutamos hoje, irmãos. Tudo foi Cristo que garantiu. Eu não garanti nada. Nós não garantimos nada. Foi Cristo que deu um maravilhoso presente para a gente. Eu obedeci o que você não podia. Sofri o castigo por você. Você agora tem um novo coração. Ame a Deus. O alvo da lei. Ame ao Senhor de todo o teu coração. Agora ame. Ame ao Senhor. Ame ao Senhor. Glórias ao Senhor, meus irmãos. Glórias a Jesus Cristo. Eu não sei quando isso vai passar. Amanhã pertence a Deus. O amanhã pertence a Deus. Mas uma coisa nós precisamos saber e descansar em paz nisso. Nós temos a bênção de Abraão. Aquelas maldições que caíram sobre o povo não caíram sobre nós. Nós podemos descansar em Deus, sabendo que ainda que os montes se abalem, ainda que a estrutura da terra estremeça, mas nós sabemos em quem nós temos crido e o que Ele tem guardado reservado para nós. Glórias a Deus, em meio a tudo isso que está acontecendo. Vamos orar, meus irmãos. Vamos falar com o Senhor em gratidão, reflexão sobre isso que nós falamos, e logo após nós vamos ter momentos de pergunta ou comentários. Senhor nosso Deus, bendito seja o Senhor. Tu és um Deus santo, tu és o mesmo, Senhor Deus. Ontem, hoje, sempre, tu não mudas, Senhor. Glórias a ti, Deus Filho, por essa bênção de Abraão, Senhor. A maldição que era para cair sobre nós, vivíamos nos nossos caminhos, como ovelhas desgarradas, o Senhor sofreu o castigo dela. No lugar de todo aquele que crê. Glórias a ti, ó Senhor Jesus. Nós te louvamos por essa salvação bendita. Nós podemos nos alegrar mesmo em tempos difíceis. Iremos para a glória com muitas lágrimas, talvez, Senhor. Mas nós sabemos que em quem nós temos crido, o que o Senhor prometeu. O Senhor que não pode mentir, o Senhor prometeu. E nós descansamos nisso. Ajuda-nos a descansar nisso, Senhor. Ajuda aqueles irmãos a exercitarem a sua fé. Ajuda aqueles irmãos a saberem que há um Deus soberano, de fato, que cuida de nós, que não deixa faltar nada para nós. Ajuda o Senhor Deus a experimentarem essa paz, que seja todo entendimento, Senhor, em nome de Jesus. Pastoreia o teu povo, ó Pai, pela tua palavra. Em nome de Jesus eu oro com muita gratidão, Senhor. Amém. Amém. Amém, meus irmãos.